maior especialista em corrupção dos Estados Unidos, a professora Susan Ackerman, ela reafirma que Lula foi condenado injustamente. Interessante observar o seguinte, que essa professora Susan Ackerman, ela era a queridinha, inclusive, do Deltan Dallagnol. E eles chegaram, inclusive, a tirar foto juntos. O que é que acontece? Ela percebeu que houve uma tramóia, como a gente diz, né, da Lava Jato à frente. O Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. De modo que ela aponta que houve, na verdade, um problema seríssimo. Lula foi condenado injustamente, ou seja, todo o trabalho de investigação foi feito simplesmente para condenar uma pessoa sem levar em consideração o direito à justiça de fato. A professora Susan Ackerman, que é uma espécie de guru da própria turma da Lava Jato, reafirma que a condenação do ex-presidente Lula não tem legitimidade. Assinamos aquela carta porque era importante que esclarecêssemos nossa posição, afirmou a docente ao lembrar de sua assinatura no manifesto junto com 16 juristas contra a sentença do triplex do Guarujá, em São Paulo. Portanto, está aí a Susan Ackerman, uma professora, inclusive, reconhecida nessa questão de direito, e ela diz que o ex-presidente Lula foi condenado injustamente. Professora de jurisprudência da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, Susan Rose Ackerman reafirmou a sua posição contra a sentença do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do triplex em Guarujá, São Paulo. A sensação que me deu foi de que se sentiram traídos, disse a jurista, em referência a procuradores que citavam com certa frequência o nome dela no Ministério Público Federal, no Paraná. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, a docente lembrou ter assinado em 2019 uma carta junto com outros 16 juristas globais defendendo a liberdade do ex-presidente. Assinamos aquela carta porque era importante que esclarecêssemos nossa posição, complementou. Entre seus relatos, Susan afirmou ser possível que as atenções tenham ficado muito concentradas em Lula. É importante que um partido não seja definido só em termos de um líder particular. E penso que a marca de um bom líder é ser capaz de fomentar o surgimento de novas lideranças. Essa me parece ser um problema hoje no Brasil. Não estou dizendo que seja culpa de Lula, mas há uma questão sobre como produzir sucessores ao longo do tempo. Quando o nome assume uma proporção como a de Lula, é ainda mais difícil, acrescentou. De acordo com o manifesto assinado pela jurista, Moro não só conduziu o processo de forma parcial, como comandou a acusação desde o início, manipulou os mecanismos da delação premiada, orientou o trabalho do Ministério Público, exigiu a substituição de uma procuradora com a qual não estava satisfeito e dirigiu a estratégia de comunicação da acusação. O ex-presidente Lula foi condenado no processo do triplex em Guarujá, São Paulo, sob a acusação de ter recebido um apartamento como propina da OAS em contrapartida de contratos na Petrobras, que teriam beneficiado a empreiteira, mas Lula nunca dormiu nem tinha a chave do imóvel. Ao apresentar a denúncia em setembro de 2016, o procurador Henrique Pozzobon admitiu que não havia provas cabais de que Lula era o proprietário do apartamento. Em 2019, o Intercept Brasil passou a publicar reportagens apontando que Moro agia como uma espécie de assistente de acusação. Chegou a questionar, por exemplo, a capacidade da procuradora Laura Tesla em interrogar Lula. De acordo com uma das reportagens publicada em junho do ano passado e assinado pelos jornalistas Rafael
Moro Martins, Leandro Demore e Glenn Greenwald, o procurador Deltan Dallagnol também duvidava da existência de provas contra o ex-presidente Lula. No dia 9 de setembro de 2016, precisamente às 21 horas e 36 minutos daquela sexta-feira, Deltan Dallagnol enviou uma mensagem a um grupo batizado de Incendiários Roxos, formado pelos procuradores que trabalhavam no caso. Ele digitou: falarão que estamos acusando com base em notícias de jornal e indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas e na ponta da língua, diz o site. Bom, o site do Intercept já deixou claro toda a tramóia realizada por Moro e por Deltan Dallagnol para condenar o ex-presidente Lula e para prender. Já ficou mais do que claro que Lula foi condenado sem provas. Essa posição da professora Ackermann deixa muito claro também que o que foi feito pela Lava Jato não foi uma coisa que merecesse o mínimo de elogio. Pelo contrário, se condenou sem provas, se condenou uma pessoa sem provas. E aí, o que é que nós temos mais a dizer? Primeiro, a perguntar: o que é que o Supremo Tribunal Federal está fazendo que até o momento não julgou a suspeição do Moro? Porque já está mais do que claro que Moro é suspeito nesse caso e que esse processo, essa condenação não faz o menor sentido. Portanto, com a suspeição do Moro, tem que exatamente deixar de lado essa condenação, tem que anular essa condenação. Então está aí mais uma prova. De fato, o Moro e o Deltan Dallagnol, à frente da Lava Jato, simplesmente atuaram para condenar o ex-presidente Lula sem provas, para tirá-lo das eleições de 2018, como aconteceu e que inclusive findou com a eleição do Jair Bolsonaro. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades e também acesse o nosso blog, o blog do professornunes.com. Neste blog você vai encontrar notícias do dia, análise de notícias e muito mais. Até mais.